Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e eu tenho aqui uma convidada muito especial, Juliana Rios. Ela é diretora executiva de IT e transformação em serviço na Latam Linhas Aéreas no Chile. Ela está no Latam desde 2015, depois de ter trabalhado mais de 20 anos no mercado financeiro, em áreas como marketing, estratégia de cliente, saque, canais remotos, tecnologia, etc. E atualmente, ela está expatriada, morando em Santiago, e ela hoje colidera um trabalho muito forte de transformação digital da Latam. Ju, bem-vinda! Olá, André. Olá, pessoal aí escutando. Um prazer estar aqui, estou super contente, feliz de contribuir aqui com o projeto e contar para vocês um pouco aí das questões que a gente está vivendo aqui na indústria e também no mundo da tecnologia. Vamos lá, Ju. Você está capitaneando uma transformação digital, uma das maiores empresas da América Latina, uma empresa de um setor extremamente importante. Quais os principais desafios que você tem enfrentado, tanto dentro quanto fora do mercado? Os desafios são muitos. Eu acredito que a transformação digital ela deve partir para a empresa entender bem a ambição que ela quer colocar, quer se colocar, e entender bem também qual é o seu ponto de partida. Para que a transformação seja real, você precisa estabelecer metas ambiciosas, como, por exemplo, viabilizar 100% de automatização, 100% de efetividade. Você tem que colocar uma ambição superior ao seu status naquele momento, certo? Com base nessa ambição, a gente precisa aceitar e revisar bem, rever e repensar as regras de negócio da companhia, a maneira como a companhia opera e simplificar. No mundo de hoje, que as pessoas vivem com a tecnologia na mão, a gente tem que pensar que tudo que a gente faz, não somente pensando na tela, no desenho, tal como foi no passado, como a gente imaginava a interação com o cliente, mas tudo que a gente faz e como a gente se define como companhia, tem que poder ser transmitido naquele landscape, naquele equipamento que, na verdade, é onde a gente deveria, com a transformação digital, é assim que a gente está apontando aqui na companhia, a gente quer que tudo seja possível de ser resolvido na mão do cliente, Então, para isso, você tem que permitir que o cliente consiga entender o que você quer transmitir para ele na primeira tela, no primeiro contato, e que a cada clique que ele faça, ele não tenha que fazer o scroll da tela para ler no detalhe, para saber mais. Porque na hora que isso começa a complicar a experiência, o cliente vai buscar ou uma outra solução, um outro competidor, ou vai buscar canais que você também não quer que necessariamente sejam os canais preferenciais de atendimento, como, por exemplo, um contact center. Daí vem um primeiro desafio grande, que eu considero interno, André, que é o desafio da mudança cultural, que tem que vir e tem que acontecer junto com a transformação digital. É fundamental que a companhia que realmente queira fazer a transformação digital tenha disposição por reposicionar a maneira como trabalha e redefinir um pouco dos paradigmas que tem pré-transformação digital. Isso para efetivamente você conseguir chegar nos dilemas e nos problemas e eliminar os vícios que a gente tem no dia a dia, no que a gente conhece de como a gente opera. A minha recomendação de verdade aí é partir colocando sempre junto negócio e tecnologia. Tem que o modelo antigo, onde negócio pedia tecnologia, definia e tecnologia codificava, isso não existe mais hoje em dia. Isso tem que morrer com transformação digital, na verdade, ou sem transformação digital. Mas você tem que ter essas equipes não somente trabalhando juntas fisicamente, mas também com as mesmas metas, se possível trimestrais, para que permitir justamente que essa equipe se autorregule, que cada equipe se autorregule e que se organize para entregar e buscar o resultado que foi colocado, a ambição que foi imaginada. E isso, por si só, em geral, é um processo difícil. A gente, na companhia, que trabalhou com o conceito de company in the company. Então, a gente criou como se fosse uma companhia dentro da companhia, onde a equipe teve total autonomia para reconstruir e redefinir toda a plataforma tecnológica. E, com isso, recriar a transformação digital. O segundo grande desafio interno que eu vejo é que essa transformação ela tem que passar, e você tem que passar a ter uma mentalidade de processo completo. Então, se você vai, por exemplo, trabalhar numa redefinição do produto que você vende, você tem que pensar que esse produto tem que poder ser devolvido da mesma maneira. O exemplo clássico que a gente conhece, que acho que a maioria das pessoas já usou hoje em dia, muita gente, que é o exemplo da Amazon, que é tão fácil comprar quanto é fácil, de certa maneira, devolver.
não tem um questionamento, não tem uma dificuldade. Tem um processo que você segue aquele processo de evolução e você consegue retomar. Não dá, por exemplo, para você pensar num processo de compra sem pensar no processo da devolução. Em como fazer fácil para o cliente, tão fácil quanto comprar, ele desistir, por qualquer razão que seja, daquela compra. E isso sempre é um desafio. Mas essa possibilidade de pensar nos processos end-to-end é o que viabiliza você efetivamente conseguir fazer uma transformação digital completa. Eu conheci alguns casos de empresas que estavam fazendo uma transformação digital, pelo menos acreditavam que estavam, mas diziam que, por definição, falavam, eu vou fazer uma transformação digital no meu processo de venda. Isso, para mim, não é uma transformação digital. Na verdade, é uma automatização, é uma digitalização, mas não é uma transformação. Para você transformar, efetivamente, você tem que repensar o processo de ponta a ponta. É o segundo dilema interno. O terceiro dilema interno, para mim, que é talvez o mais estrategicamente falando, o mais importante, é a questão da revisão da arquitetura da empresa. A arquitetura de sistema, a arquitetura tecnológica. Qualquer empresa que vai passar por uma transformação digital, normalmente não é uma dessas empresas novas, né, que já nasceu digital, que já nasceu internet. Então, o que a gente tem normalmente como história, as grandes corporações em geral têm, são todos os sistemas legados, né? Todas as integrações antigas, muita aplicação vivendo em máquina física que ainda não está em cloud. Então, toda essa revisão é o ponto de partida. Então, a partir de uma redefinição com conceitos de construção, de isolamento de capas na arquitetura, com integração em real time, com desenvolvimento de business capabilities que sejam independentes e que possam ser administrados de maneira mais rápida e de maneira mais eficiente, é um ponto de partida fundamental para conseguir efetivamente avançar com essa revolução dentro da companhia, que é a possibilidade que a transformação digital traz. E, obviamente, que eu acho que uma coisa que também tem que, para falar a última coisa interna, para mim é a questão da omnicanalidade. Na verdade, não dá para fazer uma transformação digital pensando no canal digital somente, quer dizer, no telefone ou na internet, né, no web. Você tem que pensar na companhia como um todo. Então, é super importante. E para garantir consistência na entrega dessa transformação, você precisa levar essa mesma plataforma para todos os canais. Então, para mim, essa é outra coisa também fundamental, idealmente com o mesmo front-end, inclusive, mas de tal maneira garantir integridade, não somente na gestão do modelo de dados, que também tem que fazer parte dessa transformação, como também a resposta ao cliente. Já pensando no mundo externo, eu acho que tem dois principais desafios. O primeiro é o cliente, né? O cliente tem que ir entendendo esse caminho, esse processo, essa evolução que a companhia está vivendo. Então, a comunicação com o cliente e a contextualização da transformação, ela é fundamental. Além disso, o segundo grande desafio é toda vez que uma empresa também tem uma entrega física, tem uma interação física, que é o caso da aerolínea, né? Então, a gente tem antes do voo, né, toda uma interação que ela pode ser full digital, mas, na verdade, chega uma hora que você chega no aeroporto, que você entrega sua maleta, que você chega no portão de embarque e que você senta no avião e tem o depois do voo, que você pode ter um problema com a maleta. Então, tem toda uma série de processos que tem componentes físicos, que aí também, então sempre que tem um componente físico, esse é um enorme desafio. Na verdade, o desafio aí é muito maior do que a construção da plataforma, ainda que seja que você construa do zero. Entendeu? Então, esse desafio do físico também é super complicado, porque além de tempo, ele também requer investimento adicional, muitas vezes, né? Então, ele é mais complexo, ele não necessariamente ele consegue acompanhar com a mesma velocidade a transformação e a entrega através do software, né? Para ficar mais simples de explicar. Perfeito, Ju. Vamos para uma segunda questão, que é sobre o silver lining, né, da crise da pandemia, né, que, assim, resgatando o espírito, né, de solidariedade, né, recuperando os valores da comunidade, respeito da vida, etc. Você acredita que essa pandemia despertou essa inconsciência na sociedade, assim, e principalmente esse espírito de cooperação entre as empresas, inclusive no setor aéreo, que é um dos setores hiper competitivo, né? Você acha que efetivamente essa pandemia nasceu, assim, né, renasceu das cinzas ali um espírito de colaboração? Eu acho que sim, mas também me preocupo, porque eu acho que tem uma parte da resposta que seria não. De verdade, eu acho que não existe nenhum outro exemplo na história onde o comportamento humano, né, mudou de maneira global, tão rápida e radicalmente quanto agora. Algumas das mudanças que foram necessárias, eu tenho certeza que vão permanecer, outras não necessariamente, né? O mundo vai comprar mais online, eu acredito nisso.
Os protocolos de higiene não serão mais os mesmos, né? Quer dizer, vai mudar o conceito que a gente tinha de higiene, de compartilhar espaço. Novas oportunidades de negócio surgiram e outras novas seguramente surgirão. E muitos negócios não vão sobreviver e não sobreviveram, né? Então, sim, eu acho que vai vir uma cobrança por uma atuação mais sustentável, com muito mais força agora, tanto por parte de clientes quanto por parte de investidores. Também vem com uma cobrança por maior transparência, né, de como as empresas atuam, de como é percebida no dia a dia e tal. E essa agenda também deve, sim, André, vir com uma maior colaboração, pelo menos eu quero acreditar que sim, entre as empresas. Eu vi muitos exemplos dentro da aviação, muitos exemplos de colaboração, que num contexto de dia a dia, fora da pandemia, não eram imagináveis, entendeu? Então, por exemplo, para mim, o caso mais marcante foi que logo no início da pandemia, vários governantes de vários países sofreram para trazer as pessoas, né, de volta para casa. Muita gente estava fora, estava longe da família e tinham que trazer. E, na verdade, as fronteiras foram fechando e as companhias foram perdendo cliente e foram parando de voar. Então, existiu todo um processo, que eu nem sei o quanto é transparente é isso para as pessoas, mas existiu todo um processo de colaboração entre as aerolíneas do mundo todo para ajudar a levar 1, 2, 10, 20, 50 pessoas de um país a outro com essa mirada, com esse olhar da colaboração. A gente, por exemplo, fez muito voo para a China agora, durante a pandemia. E esses voos, que na verdade tinham um objetivo muito mais de carga, eles também transportaram muita gente como passageiro, transportaram passageiros para poder levar as pessoas de volta para casa. Então, tudo isso vinha muito dessa questão da colaboração. Então, eu acredito que sim, que tem aí algo que deveria mudar nessa inconsciência, que eu adorei a maneira como você falou, de maneira inconsciente na sociedade, que deve despertar para a gente ter uma maneira diferente de ver e de interagir, né, e de trabalhar uns com os outros. Por outro lado, eu vou te falar que assim, eu sempre tive muito medo e tenho muito medo dos interesses, né, individuais de cada corporação, das agendas que fazem com que o mundo seja tão competitivo como ele é hoje e em escala global. Então a gente tem uma longa história corporativa, né, no mundo, de muita competitividade entre todas as indústrias e governantes, e que eu acho que pode ser que a pandemia aí ajude a melhorar alguma coisa, mas eu acho que eu não sei se eu realmente tenho expectativa de que exista uma redefinição mais profunda em relação à mudança que isso poderia gerar no ambiente competitivo das empresas. Estou aí na expectativa mais, acreditando que alguma coisa vai ser diferente, mas com um pouco de preocupação de achar que a mudança poderia ser mais profunda, talvez, do que ela vá ser. Quando a gente fala de colaboração no companhia aérea, eu lembro, aí eu já denunciei a idade, né? Não sei se 20 ou 25 anos atrás, quando os presidentes das companhias aéreas, que na época acho que era Rubel Thomas, Omar Fontana, Vargas Canhedo, eles iam para o Mississippi pescar para falar sobre como é que seria o mercado aéreo no Brasil, né? Então, é engraçado, né? Excelente. Quem é mais antigo vai lembrar dessa história. Eles iam lá para os Estados Unidos, todos os presidentes iam pescar, e lá eles iam decidir qual era o destino do setor aéreo do Brasil. Ô, Ju, você tangenciou um pouco essa parte, né, de environment, né, essa parte de impacto, etc. E foi até lançado, né, no ano passado, há 2 semanas atrás, um livro bem legal, até inclusive um escritor que deu uma entrevista maravilhosa pra gente, que é o Richard Steele, falando sobre a importância do ESG nas empresas, né? A parte Environment, Social Impact e governança, né? Como você acha que estamos distantes de empresas com esse pensamento? E uma segunda questão é se esse tema, ele hoje está presente no setor aéreo. Nossa, excelente. Eu sou apaixonada por esse tema. Estou super ansiosa para ler aí o livro do Richard Steele, Elevated Economics, certo? Eu sou otimista, André. Eu acho que o mundo está evoluindo e que as coisas, de uma maneira ou de outra, estão avançando na direção para que as empresas efetivamente atuem de maneira mais transparente, socialmente responsável, não? De dentro para fora. Eu vivi no passado uma realidade no setor financeiro de uma empresa que realmente, e eu digo assim porque eu fui testemunha de ver muito de perto, batalhava a cada dia, a cada decisão que tomava para ser mais sustentável. E a sustentabilidade já lá, e isso já faz bastante tempo também, não vou te dizer quanto também para não denunciar a minha idade, mas lá naquela época a sustentabilidade já tinha um conceito muito mais amplo.
não era só o meio ambiente, era ser sustentável como companhia, era ser sustentável como sociedade, como comunidade. Tinha todo um conceito em cada uma das filiais que existiam, de que a filial tinha que cuidar do entorno, de que a gente tinha que se preocupar com cada coisa que a gente fazia, e com a consistência e com a coerência de como a gente se posicionava como companhia e como indivíduo também, né? Foi quando pelo menos eu vivi assim de maneira mais intensa e definir um pouco melhor o meu conceito de integridade, né? De que assim, não dá para ser uma pessoa que diz uma coisa no trabalho e atua de maneira diferente na vida pessoal. A gente é íntegro é ser uno, né? É ser um. Tudo isso para mim foi uma escola extremamente rica e eu de verdade vivi. Agora, era uma transformação e era na verdade uma agenda super difícil de implementar, porque era uma agenda que vinha desde cima, na verdade, com muita consistência no dia a dia, com atuações, com walk the talk, todos os momentos, mas muito difícil, não somente por questões internas, porque tinha um desafio interno também, porque nem todo mundo, às vezes, estava aberto e pronto para entender e absorver e incorporar toda aquela maneira de atuar, mas também pelo entorno. Mas isso já faz bastante tempo, e quando eu olho o mundo hoje, eu acho que, em geral, o nível de consciência é muito superior. Naquele momento, a gente parecia meio alien, para sendo muito sincera, dessa minha sensação. Quando eu falava com colegas do mesmo setor, de outras indústrias, e, na verdade, a gente fazia até piada da cultura que a gente estava construindo e tinha criado dentro da companhia. E eu morria de orgulho, na verdade, e ficava super triste de ver aquilo. Mas, hoje em dia, eu só comprovo que aquilo que eu vivi lá atrás, na verdade, era algo fundamental e é algo fundamental no mundo e na vida. A problemática dessa questão, ela é mais intensa em alguns setores, eu acho que está mais e menos desenvolvida em setor, também em comparação em determinados setores. No mundo aéreo, você sabe, como você mesmo comentou, eu estou aqui há 5 anos vivendo esse mundo que é encantador, que é fascinante, mas que também tem desafios completamente difíceis. E completamente distintos dos desafios que eu vivi no passado, né? A poluição, por exemplo, é um tema de base geral da indústria, né, aérea, por questões do combustível, por questão também da quantidade de lixo que a gente acaba gerando em cada voo e como evoluir com isso, como melhorar com isso, né? Tem todo um tema de você não somente dizer que faz e dizer que é, mas realmente ser, que eu acho que a gente está no processo, né? Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho longo. A gente ainda tem que fazer muito para merecer ter um título, tá, entre os índices, né, dos melhores ESG aí do mundo, como tanta companhia já tem hoje em dia, mas a gente ainda tem muito o que fazer. Nossa indústria tem um desafio distinto, né, por conta das características básicas da indústria, mas eu acho que tem muita coisa. Eu, por exemplo, sempre me incomodei com a bolsa plástica que vinha em volta. Não sei se você também já se incomodava com isso, quando eu voava em cada voo, desde antes de estar trabalhando na indústria aérea, aquela bolsa plástica que vinha em cada cobertor. E depois eu olhava aquilo e pensava, meu Deus, todo esse plástico protegendo que todo mundo rasgue em 2 segundos, né? Todo esse plástico vai sair daqui, vai virar lixo. E a gente discutiu muito isso internamente na companhia nos últimos anos. E a gente finalmente estava agora, justo antes da crise, pilotando em 5 rotas diferentes, um modelo de entregar esses cobertores envolto por uma fita de papel, justamente para eliminar essa quantidade de lixo. Mas foi justamente antes da crise, e agora com a crise, André, com tudo que vai vir, com toda uma redefinição que a humanidade vai ter, né, na verdade, com relação a padrões de higiene, a gente tem que ver o que a gente consegue. Mas é um exemplo de coisas. Então, e essa transformação e essa consciência, ela tem que existir internamente, para que você possa também, que a companhia possa gerar essas ideias e essa contribuição de volta para a sociedade em sua atuação no dia a dia, né? Então, ou seja, é uma agenda complexa que eu acho que a gente está num caminho de melhorar no setor aéreo com bastante desafio ainda. Perfeito. Ju, vamos agora a gente está finalizando esse primeiro bloco. No segundo e último bloco a gente vai falar um pouco de futuro, vai falar um pouco da Juliana como executiva. Então, pessoal, logo mais o segundo bloco com um papo ótimo aqui com a Juliana Rios. Até mais. Future Hacker. Life. Path. Future.